eu vou te ensinar 5 com um ingrediente ícone na nossa cozinha, o ovo. Eu vou utilizar aqui ovo caipira e orgânico da marca Label Rouge, livre de transgênico, agrotóxicos, porque a galinha não consome esse tipo de alimento, apenas alimento natural. Olha que gema vermelhinha e que clara, bem estruturada. Pois é, eu vou te ensinar então como é que a gente faz de forma correta ovo frito, ovo pochê, ovo mexido, ovo cozido e omelete francesa, que é bem diferente da que a gente faz aqui no nosso país. Tá pronto para aprender todas essas técnicas? Então, lápis e papel na mão, porque eu tenho certeza que a partir de agora o seu ovo não vai ser feito de qualquer forma. Vamos dar início então à primeira técnica de ovo, mas antes eu quero te mostrar aqui os ingredientes que eu separei que geralmente super combinam com ovos. Manteiga, sal, eu vou utilizar rosa do Himalaia, mas pode ser o normal, marinho. Pimenta do reino, noz moscada, que é um casamento perfeito, e cibulete. Eu vou iniciar pelo ovo frito, então só vou usar sal e pimenta. Eu tenho aqui uma frigideira antiaderente, eu vou ligar o meu fogo na temperatura baixa. É importante utilizar antiaderente. Se você utilizar aquela frigideira convencional, seu ovo vai grudar, mesmo untando com gordura ou com óleo. Então aqui com a frigideira ligada, eu vou adicionar um pouquinho de manteiga. Ó, já começa a derreter. E eu vou fritar o meu ovo em um aro, só por uma questão estética mesmo. Então eu vou untar esse aro com um pouquinho de manteiga e vou aproveitar para espalhar a gordura aqui no fundo, para que não grude o nosso ovo. Então aqui ó, eu vou espalhar um pouquinho de manteiga dentro e fora do aro. Esse aro possui 9 centímetros de diâmetro, mas não há necessidade de você utilizar caso não queira. Bom, agora eu vou quebrar aqui meu ovo. Uau, que geminha vermelha! A gente sabe que o ovo é fresco quando a gema fica centralizada. E olha essa aqui da Label Rouge. Que linda! Olha que maravilhoso esse ovo. Então agora eu vou posicionar aqui um pouquinho, que depende também da sua frigideira, né? Se ela é um pouquinho mais torta ou não. E vou temperar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. A pimenta do reino, ainda na hora, faz toda a diferença. Vou deixar o meu ovo por aproximadamente 2 minutos em fogo baixo e depois eu vou tampá-lo e deixar mais 1 minuto. Eu gosto da gema mole, mas se você não quiser, né, gosta um pouquinho mais firme, é só deixar 5 minutos total. Então aqui ó, perceba que já começa a cozinhar e a partir desse momento eu começo a contar 2 minutos. Oh, yes. Fica totalmente diferente. Então agora ó, eu vou colocar a tampa e vou deixar por mais 1 minuto. Então agora aqui chegou no ponto que eu gosto, ó, a superfície da clara já está cozida, a gema já criou uma leve película e agora eu vou passar delicadamente a faquinha para retirar a clara que provavelmente grudou no aro. E agora com a ajuda de uma espátula eu vou retirar, perceba que ele solta inteiro, por isso a importância de ter uma frigideira antiaderente. E agora eu vou passar por um prato para mostrar para você como é que fica. Olha que lindo! Nós podemos aqui finalizar com um pouquinho de cibulete picada, ralar noz moscada, e eu particularmente gosto apenas assim, com sal e pimenta. Então aqui eu vou te mostrar a superfície cozida. Aqui embaixo nós temos a cocção também muito bem feita, levemente dourada devido à manteiga. E agora eu vou te mostrar o ponto que eu gosto. Então ó, vou passar aqui o garfo, a geminha bem mole. Eu amo ovo assim. Se você gosta um pouco mais cozido, só você deixar mais tempo. Olha isso. Aqui então foram 3 minutos. 2 destampado e 1 minuto tampado, foguinho bem baixo. Olha essa geminha. Já pensou em misturar isso aqui no arroz? Ou servir por cima de uma salada de folhas? Agora vamos para a próxima técnica. Então agora vamos para a segunda técnica, ovos cozidos. Eu gosto com a gema bem molinha, aquele famoso ovo mole. Mas eu vou te ensinar a fazer com a gema um pouquinho mais firme. Então eu vou utilizar 2. Esse aqui eu vou colocar dentro de uma água já quase que fervente e o ovo está em temperatura ambiente. Tá? Se a gente coloca o ovo gelado, vai dar choque térmico e vai rachar a casca. Então aqui, a água já aqueceu, vou colocar aqui o primeiro ovo, eu vou deixar de 3 a 4 minutos, porque é o ovo mole, e esse aqui eu vou colocar de 6 a 10 minutos, porque eu quero ele com a gema um pouquinho mais firme.
Então eu vou temperar com um pouquinho de sal, porque a gente sabe que a casca possui alguns poros e o sal já vai entrando na cocção. E agora eu vou tampar. Existem duas maneiras de fazer ovo cozido. Pode ser com água em temperatura ambiente, onde você coloca os ovos e deixa aquecer, ou você já entra com água quente, como eu estou fazendo. Então, esse tempo que eu estou te passando é para fazer com água já quente. 3 a 4 minutos o ovo mole e de 6 a 10 minutos o ovo com a gema um pouquinho mais firme. Então agora eu vou retirar o primeiro ovo, que vai ser o ovo mole. Deixei 4 minutos. Vou reservar ele aqui, aguardar 2 minutinhos e vou abrir. Esse aqui, que vai ter a gema um pouquinho mais firme, eu vou deixar mais um tempo. E agora eu vou retirar o ovo que ficou mais tempo. Eu deixei cozinhando por 10 minutos. E eu vou passar para uma água com gelo. É o que a gente chama de branqueamento. Quando a gente faz essa técnica, o nosso ovo não fica com aquela película cinza em volta da gema. Então a gente mantém aquela coloração bem branquinha e a gema bem amarelinha. No caso da Label Rouge Caipira orgânico, a nossa gema vai ficar bem vermelhinha. Vou deixar aqui por aproximadamente 5 minutos até esfriar e vou te mostrar como é que fica por dentro. Então agora nós vamos abrir o ovo mole, ou ovo molê na França. Eu tenho aqui um copo de shot, tipo esse de tequila, e eu preenchi ele com sal, pode ser refinado ou sal grosso. E eu vou encaixar o ovo aqui na superfície. É uma alternativa, caso você não possua aquele utensílio que serve o ovo molê. Então aqui com uma colher ou uma faca nós vamos quebrar, fazendo esse movimento giratório. Nós vamos marcar toda a casca dessa parte superior e depois nós vamos retirar o topo. Vou retirar aqui o excesso da casca. E olha que molinho que ficou. A clara está cozida, mas ainda está cremosa. E aqui dentro tem a geminha amarelinha maravilhosa. Quer dizer, não é nem amarelinha, é vermelhinha. Como é que a gente faz? Nós vamos temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, e aí, com a ajuda de uma colher, vou lá. Olha que delícia isso aqui no café da manhã. E agora eu vou te mostrar como é que fica o ovo cozido com a gema mais firminha. Então agora eu vou descascar o ovo cozido, que ficou com a gema bem firme. Vou dar uma leve batida aqui, ó, para ajudar a quebrar a casca. Vou retirar a casca. Agora é um trabalho de paciência e delicadeza. Então agora eu tirei toda a casca e vou cortar no centro. E olha que lindo! Gema bem amarelinha, quase que vermelhinha, a clara branquinha. Aqui ficou 10 minutos. Vou temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. E pronto! Esse é o ovo cozido com a gema firme. E agora vamos fazer o ovo poché, ou ovo escalfado, porque o nome da técnica pode ser pochear ou escalfar. Eu tenho aqui água, a temperatura está bem amena, ela não pode ferver. Então aqui está o fogo bem baixinho, ó. Perceba que não tem bolhas. Eu vou aumentar só um pouquinho, porque a gente precisa de um pouquinho de bolha embaixo, bem pouquinho, tá? Isso aqui é o escalfar. Então eu vou utilizar um pouquinho de vinagre, pode ser limão. Esse ingrediente faz com que a proteína da clara se aglutine e não fica aquele ovo esparramado. Então colocar qualquer ácido na cocção do ovo escalfado faz com que ele fique com um formato um pouco mais arredondado. Um pouquinho de sal para temperar a água. E eu vou quebrar o meu ovo em um recipiente. Pode ser uma concha também. Isso faz com que ele já entre aqui na água no formato arredondado. Porque se a gente quebrar aqui de uma vez, ele vai esparramar. Então vou quebrar aqui. Perceba que aqui embaixo começa a formar algumas bolhas.
A minha panela é bem aberta. E eu vou colocar então na água. Perceba que já está começando a formar algumas bolhas aqui embaixo. A minha panela ou frigideira tem que ser larga. Como eu vou fazer apenas um, esse aqui é suficiente. Mas se você fizer 4 ou 6, opte por uma maior. Agora então, que eu tenho vinagre e sal, a água já aqueceu, eu vou fazer esse movimento giratório, bem de leve. Agora eu vou colocar o ovo aqui no centro. Olha como ele já se forma. Tá vendo? O ácido faz com que ele comece a criar esse movimento e se aglutine. A clara vai coagular, na verdade a proteína da clara coagula e ele fica com esse formato lindo. Agora eu vou tampar e vou contar aqui 3 minutinhos com o fogo apagado. Então agora eu venho aqui e desligo. 3 minutos é o tempo suficiente. Então agora eu vou retirar o ovo. Ó, o fogo está desligado. E eu vou, com a ajuda de uma escumadeira, retirá-lo da água com delicadeza. Vou escorrer toda a água e vou passar para um prato. Aí, como a gente cozinhou em água, é legal a gente retirar o excesso da água antes de colocar no prato. E agora nós vamos temperá-lo com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Sal, pimenta, e olha que lindo que ele fica. O ovo pochê ele nunca vai ficar perfeito, ele sempre vai ficar com um pouco dessas irregularidades. Mas quando a gente não usa ácido, ele fica mais esparramado. E olha, ficou então 3 minutos com a panela tampada e fogo desligado, fogo, né, bem baixinho no início, que a gente chama de simmer, e a gente consegue essa geminha maravilhosa. Esse aqui é o ovo pochê ou o ovo escalfado. Já pensou? Passar um pãozinho aqui, ou servir com uma salada de folhas, ou em cima de um peixe, de um bife. Vamos para a próxima técnica, que são os ovos mexidos. E agora nós vamos para uma das receitas mais pedidas no café da manhã dos hotéis. E da nossa casa também. Ovos mexidos. Não é tão simples quanto parece. Nós precisamos então quebrar ovos em uma tigela. Aqui eu vou fazer uma porção para 2 pessoas. Então, 2 ovos por pessoa. Vou colocar 4. Olha que gema vermelhinha. Olha essa clara, que textura. Sal. Bem pouco. Pimenta do reino. E vou colocar um pouquinho de creme de leite fresco. Esse é o segredo para deixar os ovos mexidos bem cremosos. Para cada 2 ovos eu utilizo 1 colher de sopa de creme de leite. E agora, com a ajuda de um garfo, eu só vou misturar sem bater muito. Eu não quero ar, eu só quero homogeneizar. Enquanto isso, aqui do meu lado eu tenho uma frigideira antiaderente. Eu vou ligar no fogo baixo e vou colocar um pouco de manteiga para derreter. A manteiga dá um sabor todo especial nos ovos mexidos. Vamos misturar. Pode colocar um pouquinho de noz moscada, pode colocar cebolinha, salsinha ou cibolete. Eu vou colocar só para cobrir. Então uma mistura bem clara com a gema, para não ficar aquele ovo de um lado vermelhinho, amarelinho, do outro branquinho. E a manteiga vai derretendo aqui até começar a levemente dourar e soltar uma espuminha. Então aqui só mistura. Tá vendo? Começa a derreter, começa a criar uma espuminha. Eu vou deixar um pouquinho mais para dourar e dar um sabor mais especial para os ovos mexidos. Você inclusive pode passar essa mistura numa peneira para garantir que todo o ovo fique homogeneizado. Então aqui já está na hora de colocar os ovos batidos. Ó, toda a manteiga derretida, levemente douradinha.
Vamos entrar com os ovos. Fogo bem baixo. E agora, com a ajuda de uma espátula, nós vamos mexer o tempo todo. Fogo bem baixo. Mexendo aqui no fundo para cozinhar por igual. E eu vou finalizar meus ovos mexidos com cibulete picada. Então, enquanto ele vai cozinhando em fogo baixo, eu vou picar. E vou voltar a mexer. Agora, ele já começa a cozinhar bastante embaixo, a gente precisa mexer o tempo todo, porque a gente só tem calor vindo aqui na parte inferior da frigideira. Então é aqui que a gente tem que fazer com que o ovo da superfície vá. É só mexer. E o ovo mexido tem que ser macio, não pode ser duro. Esse aqui é igual ao ovo mexido de hotel. Quando chegar nessa etapa aqui, ó, na hora que ele já cozinhou em sua grande maioria, a gente vai desligar o fogo e mexer sem calor aqui embaixo, apenas o calor da frigideira. É isso que vai garantir que o ovo fique bem cremoso. Se a gente deixa cozinhar até o fim com o fogo ligado, ele endurece. Então aqui, ó, vamos mexer só com o calor da frigideira e da chama aqui do fogão e vamos chegar no ponto desejado. E aqui, ó, já está pronto. Eu gosto nessa textura. Você pode deixar um pouquinho mais seco. É só continuar mexendo. Aqui então eu vou passar para um prato. E vou finalizar com a cibulete picada bem fininha. Olha isso aqui. Vocês não têm noção do aroma da manteiga. Eu já tomei meu café da manhã hoje. Mas eu quero tomar de novo só por causa dos ovos. Não que a gente não possa consumir em outros momentos, mas isso aqui com um cafezinho, é delicioso. Então agora aqui, ó, cebolinha bem fininha e tá pronto. Olha que coisa rica, simples e deliciosa. Olha essa textura. Perfeito. E agora nós faremos a omelete, que na minha opinião é uma das mais gostosas receitas que levam ovos. Eu vou quebrar então aqui 4 ovos inteiros. Essa quantidade serve 2 pessoas. Vou temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e noz moscada. É opcional, mas eu gosto de colocar um pouquinho na omelete. Enquanto isso, eu tenho aqui uma frigideira já aquecendo. Eu vou adicionar um pouquinho de manteiga. E vou quebrar levemente os ovos. Não preciso de ar, então não vou bater muito forte. Apenas levemente. Enquanto isso, a manteiga vai derretendo. Vou espalhar e vou deixar ela bem douradinha também. Quando começar a espumar, é sinal que a gente pode colocar os ovos. Então, tem a manteiga em toda a superfície da frigideira. Derreteu, levemente dourou, espumou, ovos. E agora nós vamos misturar, basicamente igual a gente fez anteriormente no ovo mexido. Misturar, fazer com que ela comece a cozinhar por igual. Fogo baixo. Deixa grudar um pouquinho e depois começa a mexer. Para finalizar, eu tenho aqui cibulete bem fininha, tradicional também.
Essa não é aquela omelete que aqui no Brasil a gente conhece popularmente, não. Essa aqui é a francesa original. Aqui no nosso país, o que a gente chama de omelete é praticamente a fritada espanhola. A omelete ela precisa ser dobrada, pode ser ao meio ou pode ser como se fosse um envelope, naquele formato de pancake, que é o que eu vou fazer. Então vou mexendo, quebrando bem esses pedaços maiores, sobre embaixo, e a hora que ela começar a ganhar forma, a gente vai começar a enrolar. Ó, tá vendo? Gruda bem embaixo, a gente não pode deixar grudar, tem que mexer. Só daqui a pouco a gente vai parar de mexer e começar a enrolar. Parece ovo mexido, né? Só que o final aqui é um pouco diferente. Então aqui, ó, ela já começou a ganhar forma. Eu paro então de raspar embaixo. Eu começo a arrumar apenas aqui na superfície e vou alisando. Daqui a pouquinho a gente vai enrolar. Vou colocar um pouquinho de cibolete aqui e reservar a outra parte para cobertura. Então agora eu começo a raspar aqui na lateral para saber se a gente pode virar. Tá vendo? Ainda não está selada, então precisa aguardar um pouquinho mais. Frigideira antiaderente. Fogo baixo. E ela começa a selar. E agora a gente vai virar. Tá vendo? Ó? Fica um pouco cremoso na superfície. É isso mesmo. Mas quando a gente começa a raspar aqui na lateral, ela começa a soltar. Então nós vamos soltar toda a lateral e vamos começar a enrolar. Desse jeito, ó. Pegar um pouco da ponta, vou dobrar aqui pra dentro. Tá vendo? Dobrando. Poderia dobrar apenas no meio, mas eu gosto de dobrar como se fosse uma panquequinha. Fica mais bonito. Vem, ó, enrolando, enrolando. E aqui no meio fica cremoso mesmo. Tá vendo? Aí eu trago ela um pouquinho mais pra cá e vou acertando aqui essa parte final. Olha aqui, fácil. E olha o ovo maravilhoso. Deixa a nossa omelete bem douradinha. Então, ó, terminei de selar essa parte aqui de baixo. E agora eu vou passar para um prato. É bem simples. Então, vou desligar aqui. E agora eu vou virar fazendo esse movimento. Ó. Só solto aqui, ó. E olha que linda que ela fica. Vou encerrar com um pouquinho de cibolete. Você pode também passar um pouquinho de manteiga. Como está quentinha, ela vai derretendo aqui, ó. Um pouquinho mais de cibolete. Deixar a manteiga bem no centro. E vou encerrar com um pouquinho mais de pimenta. Um toquinho e noz moscada tradicional, bem pouquinho. E olha que perfeição de omelete. Isso aqui é omelete. Tá vendo? Vou mostrar como é que fica por dentro, ó. Macio, cremoso. Olha isso aqui, perfeição. Tá vendo? É isso aqui que a gente precisa. E se a gente deixar descansar um pouquinho aqui mesmo no prato, ela vai continuar cozinhando com a caloria e ficando um pouquinho mais firme. Por isso que a gente precisa fazer e já consumir. Água na boca, né? E olha o resultado final. 5 técnicas diferentes com o mesmo ingrediente. Ovo. Extremamente versátil, né? Então aqui, ó.